Graça e paz, povo abençoado de Deus, um feliz 2024, primeiro programa Palavras de Fé de 2024. Estamos felizes, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado e tenho certeza que não é diferente com a tua vida, não é diferente com a vida de vocês. Tenho certeza que a virada de 2023 para 2024 na sua vida foi excelente. Por quê? Porque você está na presença de Deus. Se você estiver nos assistindo, eu tenho certeza que o Espírito Santo habita dentro do teu coração, habita dentro do teu lar e grandes coisas fará o Senhor nesse ano de 2024. Amém? Fique conosco, vai ser um tempo de edificação, vai ser um tempo de crescimento na fé. Estamos comigo aqui, pastor Jonathan, pela segunda vez aqui conosco. É um privilégio gravar esse primeiro programa contigo, né? 2024 aí. Quer saudar o povo, pastor? Fica à vontade. Bem, para mim é uma alegria, né? Poder estar aqui pela segunda vez nesse bate-papo tão bom, né? E edificante, não só para nós, como também para toda a igreja e para todos aqueles que estão em casa. Então, para mim é motivo de muita alegria, me senti honrado por poder ser convidado pela segunda vez e que Deus possa nos abençoar em mais um tempo de conversa aí, que nos conduza, né? Maravilha de Deus. E aí, pastor, como é que tá as coisas aí? 2023 acabou, 2024, quais são os projetos, como é que foi a passagem, como é que tá a caminhada com Cristo na fé, como é que tá aí? 2023, né, teve suas batalhas, as suas guerras, seus momentos de tribulações, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado. Entramos 2024 crendo, né, nas promessas do Senhor, em sua palavra. E a palavra de sempre que queima em nosso coração é essa, né, é continuar conhecendo a Cristo, torná-lo conhecido, trabalhar a favor dos santos, a favor da igreja, glorificar o Senhor. Como Paulo diz, né, tudo que façais, façais para a glória de Deus. Então, não só buscando, né, aquela vida com Deus pessoal, mas também podendo despertar a igreja, os irmãos, aqueles que estão dispostos a ouvir o Evangelho e entender o quanto eles são importantes, né, para o avanço e desenvolvimento do reino, para o crescimento da igreja, e o quanto o Evangelho, né, ele é importante para todos os setores da vida, né, seja o trabalho, o meio acadêmico, igreja, a família, a escola, a criação dos filhos, casamento. E tudo isso nós encontramos no Evangelho, né? Então, nesse ano de 2024, é seguir esse caminho, esse caminho. Ainda tem muito isso, né, pastor? A separação do natural, digamos assim, do espiritual. As pessoas, tem muita gente sem entender ainda que o espiritual faz parte do contexto, nós somos um só, né? Isso, é uma incisão que foi feita entre o secular e o sagrado, né? Isso, secular é a palavra. O secular e o sagrado. Então, quando você lê, por exemplo, as cartas e o Novo Testamento, nós percebemos que Paulo, ele enfatizava o contrário do que muitos pastores e líderes hoje ensinam. O que Paulo ensina é que nós devemos fazer tudo e tudo que fazer para a glória de Deus. E isso se diz respeito ao cuidado com a família, se diz respeito ao trabalho, ao meio acadêmico. É possível, por exemplo, alguém ser um advogado e ser um advogado para a glória de Deus, alguém ser um médico e ser um médico para a glória de Deus, alguém ser um professor e ser um professor para a glória de Deus. Porque antigamente, não sei se o senhor se recorda, né, tinha alguns líderes que ensinavam a igreja que um membro querer ser um advogado, querer ser um professor, era pecado. Ia para o inferno. Era coisa do mundo, era coisa da carne. Então as pessoas entendiam que o reino de Deus era só fechado dentro da igreja, dentro das quatro paredes. Eles entendiam que isso era ser igreja. Só que quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, entendemos a sã doutrina, nós percebemos que Deus nos chamou para ser luz do mundo e não luz da igreja. Então Deus nos chamou para ser luz no mundo. Então eu acredito nessa veia apostólica e profética da igreja no meio da sociedade. Manifestar Cristo em todas as esferas. Em todas as esferas, porque esse é o chamado do reino de Deus. Deus quer implantar o seu reino no meio da sociedade. E como Deus vai fazer isso? Por intermédio de seus ministros, por intermédio da igreja, por intermédio de pessoas que entenderam o Evangelho, compreenderam a graça, o amor, compreenderam o porquê do Espírito Santo, o porquê do Evangelho, o porquê da comunhão com Deus. Porque a nossa vida com Deus, ela precisa refletir em todos os setores da nossa vida. Sim. E isso condiz com a sociedade, meio acadêmico, escola, todas essas coisas que nós já citamos até aqui, né? Sim, porque manifestar Cristo só dentro da igreja seria até facinho, né? Meu Deus. Porque lá não vai ter dificuldade, não vai ter... É isso aí. Eu me recordo da história dos puritanos, por exemplo. Puritanos, aquele grupo de pessoas que amava a Deus, tinham um zelo pela verdade. Eu me recordo que na sua época eles eram, é uma história, né, que tem aí para todos que querem procurar, né, em casa, no YouTube, a história, por exemplo, de que eles eram os melhores fabricantes de sapato.
E certa feita um jornalista chegou e fez uma pergunta para eles, perguntando por que os sapatos deles eram os melhores da sua época. Então eles responderam, porque nós fazemos como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Isso. Naquela época, quando um cristão chegava numa empresa pedindo emprego, eles priorizavam em dar um emprego para o cristão do que dar um emprego para o incrédulo, porque eles sabiam do testemunho daqueles que serviam a Cristo e criam no Evangelho. E hoje, infelizmente, já as coisas se inverteram. Se inverteu, né? Hoje tem empresas que faz questão de não contratar aquele que se diz que é cristão, que se diz que é evangélico, que crê em Cristo, porque, infelizmente, muitos não têm dado um bom testemunho. Né? E aí, através desses escândalos que têm acontecido, o cristianismo e o cristão vai perdendo, não é a essência, a palavra correta, a credibilidade. A credibilidade, pastor. Mas sabe, pastor, que eu percebo também que grande falha, melhor dizendo, o motivo de tal coisa acontecer parte muitas vezes da liderança da igreja ou daqueles que se utilizam do púlpito. Sim. Porque, na verdade, uma grande parte da igreja ainda não ouviu sobre essa doutrina, sobre a instrução, sobre o evangelho como ele é. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus tem ensinos para todas as áreas da vida. Ela tem uma palavra para o casamento, ela tem uma palavra de como você deve proceder no trabalho, como você deve criar teus filhos, como você deve cuidar da sua esposa, como a esposa deve cuidar do marido. Então, a palavra de Deus, ela tem essas verdades para que nós possamos viver uma vida para a glória de Deus. Sim. Agora, se a pessoa não tem acesso a essa verdade, ou não procura ter acesso, ou não ouve nos púlpitos essa verdade, então essa pessoa vai fazer muita coisa em nome de Deus, que na verdade não é Deus que está compactuando com aquilo. Sim. Então fala a coisa em nome de Deus, faz coisas em nome de Deus, e na verdade Deus não está sendo glorificado naquelas ações, né? Sim. Porque ela não conhece ainda a verdade de Deus como ela é. Então tem muita coisa que nós percebemos pessoas fazendo em nome de Deus na empresa, no meio acadêmico, na sociedade, que nós percebemos que não tem a mão de Deus naquilo e a verdade do Evangelho. Deus está longe do negócio. E Deus está longe do negócio, mas eles fazem em nome de Deus. Sim. Eu já tive casos, né, por causa da experiência pastoral, de conversar com pessoas que já trapacearam outra pessoa, entendendo que era Deus que permitiu. Meu Deus. É coisa absurda. Misericórdia. É coisa absurda. Pessoas que procedem dessa forma. Entendendo que, não, mas foi Deus que me trouxe paz ao coração, foi Deus que me direcionou. O meu pastor, eu pedi um conselho para ele disse para mim, pode ir lá e fazer. Tá tudo certo. Eu vou lograr o meu irmão, mas tá tudo certo, não tem problema nenhum. Meu Deus. Então, infelizmente, tem muita coisa sendo falada nos púlpitos em nome de Deus que Deus não está longe, não está compactuando com aquilo. Então, por isso que eu sempre enfatizo, pastor, que nós, como líderes e pastores da igreja, nós precisamos enfatizar e ensinar essa doutrina, pregar a verdade, custe o que custar, doa o que doer. Nós não fomos chamados para massagear o ego das pessoas, isso. Nós fomos chamados para viver a verdade, e eu preciso conhecer a verdade. Jesus que falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Jesus que tira o jugo pesado e coloca tira o fardo pesado e coloca o fardo mais leve. É Jesus que diz que por intermédio dele nós aprenderíamos a ser mansos e humildes de coração. Foi Jesus que disse que por intermédio da palavra dele nós seríamos santificados. Só que para que a pessoa possa receber essa santificação, essa pureza, ela precisa ouvir o Evangelho, acolher o Evangelho e praticar o Evangelho. E quem que faz esse papel de convencer as pessoas do pecado, do erro, a dar o discernimento da palavra de Deus em si, para nós buscarmos mais profundamente os ensinos das Escrituras, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. E eu queria falar um pouquinho contigo, pastor, sobre a Trindade. Como funciona a Trindade? Dando um pouco, quem está nos escutando já ouviu falar, mas não tem o discernimento do que é a Trindade, onde o Espírito Santo habita. Como a Trindade se movimenta? Olha só, não dá para nós ir muito a fundo do que diz respeito à Trindade, porque realmente é um assunto que se requer muito tempo. Sim. Porque tem muitos textos que nós poderíamos se utilizar que mostra para nós que realmente a Trindade é um fato real e é verdadeiro. Então nós entendemos, por exemplo, o primeiro texto assim, que deixa claro para nós que realmente Deus ele é 3 em 1, é o batismo de Jesus. Mateus 28. Quando Jesus ele está sendo batizado, em Mateus 3, o batismo de Jesus, na verdade. O batismo mesmo, isso. Né? Não a ordenança. Isso. Né? O batismo de Jesus, quando Jesus está sendo batizado, o texto deixa muito claro
que no momento que ele é batizado, Jesus está sendo batizado nas águas, o Espírito desce sobre ele como uma pomba e a voz de Deus brada do céu: esse é o meu Filho amado, a quem a minha alma se alegra. Ali nós vemos a ação da Trindade. Todas as vezes que Jesus orava, Jesus não orava a ele mesmo, Jesus orava ao Pai, porque ele entendia que ele era Deus aqui conosco e também tinha o Pai que estava nas regiões celestes, a qual ele intercedia e orava por nós. Jesus também, em João capítulo 16, ele diz sobre isso, né? Eu preciso ir ao Pai, e quando eu for ao Pai enviarei outro Consolador na mesma medida de divindade, de santidade, de pureza, de excelência, e esse outro Consolador é o Espírito Santo. Sim. Então nós vemos a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em toda a palavra de Deus. Mas e como explicar, pastor, aquele texto de Coríntios, 1 Coríntios, agora não me lembro o capítulo exato, mas Paulo vai dizer que um único Deus. Sim. É porque Deus Como funciona? É porque Deus ele é um. É que nem eu digo, é o mistério da Trindade. Por exemplo, hoje quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vemos a palavra Trindade. Sim. Mas quando nós fizemos algumas conexões com alguns outros textos, nós percebemos que a Trindade ela é real, ela existe. E quando nós olhamos que Paulo está dizendo que Deus é um só, nós cremos que Deus é um só. Nós somos monoteístas, nós cremos que é um único Deus, verdadeiro. Só que ele é composto por 3 pessoas. Entendo. Ele quis assim fazer. Mas eles são 3 em um, eles se completam, eles são pleno. Não existe uma classe hierárquica entre eles, que o Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o menor de todos. Não. Então os 3 são Deus. Os 3 são Deus. Os 3 são Formando Deus. um Deus só. Formando um Deus só. E ninguém é maior que ninguém. E ninguém é maior que ninguém. Ninguém é maior que ninguém. Cada um tem a sua atuação, cada um tem a sua movimentação, mas eles são 3 em um. Quando eles criaram nós, homens, né? Façamos, o plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque lá em Gênesis, Deus já estava sinalizando que ele era 3 em 1. Sim. A palavra que Deus cria todas as coisas, no começo de todas as coisas, essa palavra era Cristo. Porque depois Paulo explica isso, que foi por intermédio de Cristo que Deus criou todas as coisas. Porque a palavra que saía, o verbo que saía da boca de Deus em Gênesis, era Cristo que estava com ele, criando todas as coisas. Paulo também, quando ele vai dar suas saudações, ele faz questão de lembrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele entendia que Deus era 3 em 1. Então nós vemos isso no Novo Testamento com muita clareza, sem sombra de dúvida. Sim. E qual o papel de cada um, pastor? O papel do Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em suas épocas, né? Hoje, e aí no finalzinho, se puder complementar, quem habita em nosso meio hoje. Por exemplo, o Pai, Cristo é o nosso intercessor. Vamos usar melhor o exemplo aí. Deus Pai, ele decidiu se revelar por intermédio do Filho. Porque Deus é Espírito. Paulo explica isso. Então Deus ele se fez carne por intermédio do Filho. Então Paulo explica isso também aos Coríntios, dizendo que a plenitude de Deus foi revelada no Cristo, foi revelada no Filho. Quando quando Cristo vai falar com Filipe, ele fala a mesma coisa. Filipe pergunta: Senhor, então mostra-nos o Pai. Jesus disse assim para ele: mas Filipe, eu andei até agora convosco e você ainda não percebeu, não conheceu o Pai, não percebeu que o Pai está comigo, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Deus, o Pai, ele decidiu se revelar por intermédio do Filho. E depois que o Filho ele cumpriu a obra da redenção, ele volta para o Pai, e voltando para o Pai, então ele derrama sobre nós o Espírito Santo para que nós não viéssemos ficar órfãos ou viéssemos ficar só. Então, por intermédio da atuação do Espírito Santo, Deus ele promove em nós santidade, piedade, pureza. Por intermédio do Espírito Santo nós recebemos poder, unção, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é a sua obra, anunciar o seu testemunho, anunciar o Evangelho. Então hoje nós temos o Pai, temos Cristo como o nosso intercessor ao Pai e temos o Espírito Santo atuando no meio da igreja, promovendo santidade, piedade e promovendo o Evangelho do Reino de Deus. Então nós entendemos que o Reino de Deus ele caminha nessa sincronização, como o Pai tendo o seu Filho que intercede por nós, e por intermédio do Filho nós recebemos o Espírito Santo para que nós possamos cumprir essa obra a qual Ele nos confiou. Então basicamente seria isso. Sim, meio resumidão é isso aí. É isso aí.
Maravilha de Deus. E qual a função do Espírito Santo hoje, além de nos convencer do pecado? Como eu gosto muito dos textos de João, que fala muito do Espírito Santo, né? Os textos, o capítulo 14, 15, 16, praticamente é tudo envolvido na questão do Espírito Santo, né? E quais são as funções, além dessas que o senhor citou? Porque as pessoas pensam que o sinal de ser batizado com o Espírito Santo é orar em línguas ou algo nesse sentido. Então ficou muito enfatizado e tem ocorrido até muita divisão no meio do cristão, né? do cristianismo, essas questões. Você só tem o Espírito Santo se você fala em línguas. E como é que funciona isso? Quais as funções do Espírito Santo? Que a gente sabe que ele tem bastante, né? O que acontece? O Espírito Santo é o único que consegue convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós pregamos o Evangelho porque esse é o nosso compromisso, essa é a nossa vocação. Mas nenhum pregador, por mais que ele tenha uma boa oratória, uma boa dicção, um bom estudo teológico, bacharel em teologia, ele não tem capacidade de fazer que um coração pecador se converta a Cristo, se não for uma ação do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo agir no coração do pecador, ele não reconhece Deus como o seu Senhor. Desculpa, porque o homem no seu cerne, ele não ama a Deus. Sim. Ele não quer a Deus. Ele odeia a verdade. Ele prefere as coisas do mundo, as suas paixões, as suas cobiças, os seus deleites, porque ele sabe que se ele se dobrar ao Deus verdadeiro, ele vai ter que romper com o mundo. E isso tudo já está embutido por causa da queda. Por causa da queda. É que nós chamamos teologicamente que é a depravação total. Isso. Todo homem está contaminado pelo pecado em todo o seu ser. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, se não for uma ação de Deus, o homem não consegue amá-lo, querê-lo, desejá-lo, se o Espírito Santo não encontrar esse coração. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, que é o Espírito Santo que salva, por intermédio de Cristo. É o Espírito Santo que vem, purifica o coração, santifica o coração e faz que essa pessoa compreenda o quanto ela pecou contra o Senhor, o quanto ela pecou contra a lei de Deus, contra o caráter de Deus, e por intermédio de Cristo ela foi remida dos seus pecados. Isso é glorioso. Nós começamos a trazer à nossa memória, por exemplo, o primeiro amor, né? Sim. É algo glorioso, é algo que transcende a mente humana. Ninguém consegue explicar o que é o primeiro amor. Por quê? Porque é algo celeste, é algo do céu, é Deus habitando em nós, é Deus habitando no homem, é Deus fazendo do homem a sua morada. Então a primeira coisa que precisamos enfatizar é essa, que o Espírito Santo é aquele que faz que o homem venha a ser regenerado, ser gerado de novo, nascer de novo e viver para a glória de Deus. Por que é importante enfatizar isso? Porque hoje, infelizmente, pastor, no meio de nossas igrejas tem muitas pessoas que ainda não nasceram de novo. Tem pessoas que são batizados? São batizados nas águas, têm a Bíblia debaixo do braço, às vezes participam das reuniões solenes, participam do corpo de obreiro, tem alguns até mesmo que participam do púlpito, trazem introdutórias, mas são pessoas que ainda não nasceram de novo. São pessoas que conhecem Deus, um Deus superficial, não conhecem Deus no seu caráter, no seu coração, na sua plenitude, porque ainda não nasceram de novo. Como Jó fala, né? Só conheço de ouvir falar. Perfeito. Jó 42. Perfeito. Tem pessoas que conhecem a religião. E Cristo não veio trazer uma religião, como nós falamos isso. Cristo ele veio nos apresentar o Pai. Sim. Ele veio nos apresentar o Pai. Então tem muitas pessoas que estão presas em dogmas, usos e costumes, doutrinas do ministério, doutrinas de homens, mas ainda não tiveram um relacionamento, um encontro sincero com Deus. Por isso que nós precisamos enfatizar isso, que o sinal de uma pessoa falar bem, o sinal de uma pessoa estar falando em línguas, o sinal de uma pessoa conseguir ler um texto, explicar um texto, isso não é evidência que a pessoa nasceu de novo. A evidência que essa pessoa nasceu de novo é a vida santa. Gálatas 5. Gálatas 5, o fruto do Espírito Santo. É ver se essa pessoa é uma pessoa que tem temperança, uma pessoa longânima, uma pessoa alegre, uma pessoa que ama, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem esperança, perseverança. Então, esses frutos que vai identificar se realmente essa pessoa nasceu de novo. Se realmente Cristo encontrou aquele coração, aquele desejo por Deus, aquele anseio por Deus, aquele anseio pela presença, isso é um grande indício que essa pessoa recebeu o Espírito Santo de Deus.
E uma coisa é fato, pastor, se porventura tiver alguém em casa que está me ouvindo e está desviado dos caminhos do Senhor, essa pessoa que verdadeiramente foi encontrada por Cristo, ela não consegue viver longe dele. Exato. Chega um determinado momento que ela vai perceber, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aquele vazio na alma, aquele desejo de querer voltar a congregar, aquele desejo de querer voltar a orar, aquele desejo de querer voltar a ler as escrituras, só que ela está tão seduzida pelo mundo, tão cegada pelo inimigo que ela não tem força. Mas vai chegar um determinado momento que ela vai perceber que ela não tem saída, que a única saída é voltar para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor o encontrou. E ela aprendeu com o decorrer da caminhada, ela vai aprender, né? Ele ou ela, no decorrer da caminhada, que aquele que nasceu de novo não presta mais para o mundo. Sim. Porque ele entende que ele não pode servir dois senhores. Ou ele serve a Deus ou ele serve o mundo. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz é promover ou regenerar uma pessoa, fazendo que a pessoa venha nascer de novo. Outra coisa que o Espírito Santo também faz, que é o que nós olhamos em Atos dos Apóstolos, que é derramar poder. Jesus disse isso, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. É o poder para ser testemunha do Evangelho, o poder para anunciar o Evangelho. Não é poder para ser super-herói. Não é poder para ser super-herói. E é aí que eu acredito que a igreja se perdeu, pastor, porque ela perdeu o equilíbrio. A igreja ela começou a confundir poder com gritaria. Ela começou a confundir poder com... Eu creio na dinâmica dos dons, claro. Eu creio no falar em línguas, no batismo com o Espírito Santo, eu creio nisso, glória a Deus por isso. Só que uma coisa é fato, as pessoas às vezes enfatizam tanto essa questão do poder, tanto essa questão do falar em línguas, que às vezes as línguas que elas estão falando não são línguas do Espírito, sim. São nuances do seu coração. Sim, sim. É aquele poder que ela tenta transmitir por intermédio de uma dicção... De manipulações. Ou até de escutar alguém falando. E até isso aí. Muitas vezes até sem maldade, né, pastor? Isso aí até sem maldade. A pessoa escuta o irmão e vai absorvendo, Perfeito. Perfeito. Eu até testemunho lá na igreja para os irmãos, se eles estão assistindo aí, que eu lembro-me que quando eu ia preparar meus primeiros sermões lá no começo, né, quando eu comecei a desenvolver essa questão do pregador, eu preparava o sermão, daí eu percebia que chegava num momento assim que era um texto meio forte, né? E daí eu lá preparando o sermão, eu olhava e dizia assim, quando eu chegar nesse versículo, meu Deus, fogo vai descer. Aqui eu quero dar uma rajada de língua, aqui eu quero profetizar. Aqui vai ser a minha pausa, o meu momento de brilhar. Perfeito, pastor, o meu momento de brilhar. Eu acho que todo pastor passou por essa fase. Pastor, para as pessoas olharem e dizer assim, meu Deus, quanta unção. Eu guardava sempre pro final, deixava sempre pro final do texto. Eu botava uma no meio e uma no final para dar uma equilibrada. E isso era o quê, pastor? Era ego. Claro. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e dissessem, meu Deus, que homem ungido. Isso. Meu Deus, que homem poderoso. Meu Deus, que homem sábio. Olha quanta unção esse homem tem. E era isso que eu queria gerar nas pessoas, que as pessoas olhassem para mim e vissem que eu tinha um poder que na verdade não existia. Vissem o Jonathan, não o Cristo. Não o Cristo. Essa era a minha preocupação. E com o tempo foi passando, eu percebi que a glória não tem que ser do pregador. Isso. A glória tem que ser de Cristo. Eu vou pregar, vai ter momentos que eu vou estar pregando o Evangelho e vai ter momentos que eu vou estar numa sequidão em meu coração terrível. E o fato de eu estar com aquela sequidão, aquela tribulação que está oprimindo a minha alma, não me dá o direito de eu querer manipular o ambiente para que as pessoas possam sentir algo, achando que eu tenho uma unção, um poder especial que eu estou derramando sobre a igreja. Não precisa disso. O que eu preciso fazer é ser fiel à palavra de Deus. Porque quem faz tal coisa no coração do pecador não sou eu. Isso. É Deus. Homem nenhum vai convencer o outro a ir para Cristo. Não, é o Espírito Santo. Por isso que Paulo enfatizava para Timóteo, seja fiel à palavra. Timóteo, quando for confiar o evangelho, confia a homens fiéis. Por quê? Porque se você for fiel à palavra, Deus se compromete com a palavra. Sim. Deus só se compromete com a verdade, pastor. Aonde a verdade de Deus é exaltada, Deus ele é manifestado. Deus ele opera, Deus ele trabalha no coração das pessoas. Então hoje as pessoas estão confundindo muito. Sim. Mas voltando ali então de Atos, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no revestimento de poder, eu creio sim no falar em línguas, eu creio nessa dinâmica dos dons. Mas eu acredito que a igreja ela tem se perdido nesse quesito. A igreja ela tem confundido as coisas. O maior problema de Paulo com a igreja de Corinto era essa. Sim. Paulo disse assim, irmãos, vocês têm conhecimento, vocês têm todos os dons, mas vocês são orgulhosos.
Vocês são carnais, por quê? Porque vocês têm os dons, mas você não tem o fruto do Espírito. Vocês não amam uns aos outros. Entre vós há divisão, entre vós há orgulhosos, entre vós há pessoas querendo ser maior do que o outro. Era uma confusão na igreja. 2 grupos, né? Apolo e Paulo. Né? Apolo, Paulo, outros Pedro, outros de Cristo. Era uma confusão. E no culto, então, Paulo deixa entender do capítulo 12 até o 14 que era uma confusão. Era um tendel. Era um tendel. Um queria falar mais em línguas que o outro, um queria profetizar mais que o outro, um queria pregar mais que o outro. E Paulo disse assim, meu Deus, que bagunça. Vamos parar, dá uma segurada. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Por isso que ele termina, ou no meio, entre 12 e o 14, ele fala sobre o caminho perfeito. Sim. Que é o amor. O maior dos dons. O maior, tem que ser o fundamento. O dom, o talento, a fé, ela tem que estar banhada pelo amor. Sim. Tem que estar banhada pelo amor. Porque nós usamos o capítulo 13 por vezes para falar sobre casamento. E não é errado porque aquelas virtudes precisam existir no casamento. Mas o que Paulo está falando em 1 Coríntios 13 sobre amor é sobre maturidade. Explicando 12. Isso aí. Ele está falando sobre maturidade. Ele está dizendo, vocês ainda são meninos. Porque ele diz assim no versículo 11, quando eu era menino, sim, eu agia como menino. Raciocinava, pensava e fazia como menino. Mas agora me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo está dizendo o seguinte, vocês têm dons do Espírito Santo. O Espírito Santo realmente está agindo entre vós, mas vocês são meninos. Vocês ainda são imaturos na fé. Vocês não cresceram. Vocês não desenvolveram na fé. O fruto do Espírito não tem sido gerado em vossos corações. Vocês ainda procedem como carnais, como meninos, e vocês precisam mudar. Então, sendo assim, os dons, profecia, língua, cura e todos esses dons não é um sinal de maturidade na fé. Não. E sento com qualquer pessoa, explico biblicamente que ter dons espirituais não é sinal de maturidade. A maturidade ela está no fruto. É na forma que a pessoa lida com os seus negócios, com o seu dinheiro, com os seus irmãos, é na forma que ela suporta, é na forma que ela ama, na forma que ela cuida, é na forma que cuida da esposa, que cuida do marido, que cuida dos filhos, é na forma que lida com as coisas santas, com as coisas de Deus, é a forma que lida com o seu próprio coração, a forma que lida com o pecado. Esses homens são homens que estão crescendo e desenvolvendo em maturidade. Só que essa maturidade cristã, ela não chega do dia para a noite. Isso. É algo que é gradual. Como se fossem níveis. É níveis. Níveis de Ezequiel 47. Isso, perfeito, pastor. É algo que é gradual, não acontece do dia para a noite. Então, a obra de santificação, ela é assim. Ela é gradual. Isso vai se completar quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar. Só que Paulo, por vezes, ele sempre nos incentiva a isso, que nós devemos crescer em maturidade, ser homens perfeitos, como... Lembra que ele fala em Efésios capítulo 4? Que nós devemos crescer à estatura do varão perfeito. E quem que é o varão perfeito? Cristo. É Cristo. Então ele está dizendo que crescer em santidade é o caminho para a maturidade. Então é possível uma pessoa falar em línguas, é possível uma pessoa ter uma boa mensagem, é possível a pessoa pregar com uma boa dicção, é possível a pessoa ter um conhecimento básico ou profundo teológico e ainda não ser uma pessoa madura. Ser uma pessoa ranziza, orgulhosa, presunçosa, uma pessoa que ao invés de promover edificação na igreja, promove divisão, uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que se acha superior aos outros, uma pessoa que não pensa no interesse do próximo, mas apenas nos seus próprios interesses, que para mim é dos indícios mais gloriosos de maturidade é esse, pastor. Sim. É quando você está disposto a sacrificar algo que até mesmo é lícito por causa do fraco na fé. Sim. Eu me recordo do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, porque o pessoal lá... Temos tempo ainda, pastor? Tem mais uns minutos aí. O apóstolo Paulo no capítulo 10 tinha um pessoal lá que havia recém se convertido e perceberam que o apóstolo Paulo estava indo nos mercados públicos comprar carne. Só que aquele povo que havia se convertido era um povo pagão. E grande parte daquela carne que era vendida nos mercados era a sobra dos sacrifícios do templo. Então eles pegavam aquela sobra de carne, levavam para o mercado e vendiam para o público. E o que Paulo fazia? Ele passava no mercado, comprava aquela carne, santificava e apresentava a Deus e levava para casa, porque não se sabia se toda aquela carne era de sacrifício. Sim. Então, como ele ensina depois, apresentava a Deus em oração e participava daquele alimento. Só que alguns irmãos começaram a dizer que ele era fraco na fé.
que ele não era santo como deixando levar. Que ele estava se deixando levar. Então ele termina o capítulo 10 dizendo assim: irmãos, se necessário for, por causa da fé de vocês, eu nunca mais vou comer carne. Nossa. Na consciência dele, ele sabia, porque ele já tinha desenvolvido a sua maturidade. Ele sabia que só era apresentar a Deus, orar, é diferente. Claro, é diferente do que aquilo que ele vai explicar mais para frente, né? Claro, e a pessoa ir lá e participar de um negócio de religião, aquela coisa toda. Sim. Ele está dizendo na questão de fazer deuses, né? outros deuses. Então ele está dizendo na questão de fazer aquela compra específica. Então ele está dizendo, olha, se necessário for para que a fé de vocês permaneça, eu deixo de comer carne, por amor a vós. Sim. Isso é maturidade. Então, por vezes, nós vamos ter que sacrificar algo de nós por causa do fraco na fé. E isso é maturidade. Deveria ser uma regra, né? Deveria ser uma regra, pastor. Por vezes certeza. Não, diariamente. E com certeza, pastor. Porque foi isso que Cristo fez, né? Ele sacrificou a sua vida por nós. Ótimo. E deixou o exemplo. Se nós queremos ser imitadores de Cristo, a gente tem que matar a nossa vontade, o nosso eu, para servir ao próximo. Perfeito. O próprio Cristo veio para servir, e quem somos nós para dizer eu não vou servir? Cristo serviu. E Paulo torna a falar isso em Romanos, né? Se não me engano é Romanos 14. Que Paulo vai falar, aquele que está forte na fé, suporte o fraco. Na fé. Se ele pensa que esse microfone aqui é pecado, deixa ele e suporte ele, e aquilo não vai te tirar do caminho de Deus, né? Que ele também cita da questão da carne de porco, Isso. Você tem um microfone, mas a mensagem correta é a carne de porco. Porque ele pega e diz assim, olha, e se para você comer carne de porco é pecado, então não coma. Mas agora não force teu irmão a não comer porque você queria que tal coisa é pecado. Porque ele ensina que apresentou a Deus, consagrou, pode comer. Entendeu? Então havia esse impasse. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, não fique irado com esses irmãos que se apegam a essas coisas. Sim. Suporte a ele. E o grande desafio da igreja é isso, né? Viver em comunhão numa comunidade onde tem pessoas de vários níveis espirituais. É isso aí, pastor. Sabe o que acontece, pastor? A igreja, ela é composta por diversas pessoas com diversas personalidades, cada um tem a sua história, cada um tem a sua família, cada um está vivendo o seu momento. Então, cada pessoa ela tem uma história. Então, por vezes, vai acontecer algumas situações no meio da igreja que aquela pessoa ela agiu daquela maneira porque, às vezes, ela está presa em alguma coisa que ocorreu com ela no passado. Algum problema nas emoções, no sentimento. Não superou. Uma carência afetiva, abandono, agressão, abuso, que faz que ela venha a reagir daquela maneira, falar daquela maneira. Automático, né? No automático. Então ela está nesse processo de aperfeiçoamento, que Paulo diz que nós devemos crescer se aperfeiçoando no amor de Deus, né? Então ela está nesse processo de aperfeiçoamento e conforme o tempo vai passando, ela vai sendo curada na sua alma. Mas até chegar nesse lugar, por vezes ela pode ferir muitas pessoas. E essas pessoas que ela estiver ferindo, precisa estar consciente que ela precisa suportar. Sim. Que ela precisa amar, que ela precisa acolher, que ela precisa entender, porque essa é uma das faces do amor. Paulo diz assim, suportai uns aos outros em amor. E por que ele fala isso? Porque ele sabia que em algum momento ia ter situações insuportáveis. Sim. E que nós precisávamos suportar por causa do amor. Então é isso, sabe, pastor, que eu vejo que o Espírito Santo, ele derrama dons, ele derrama talentos, mas um dos papéis mais específicos do Espírito Santo no coração do cristão é ensinar a verdade de Deus, que Jesus disse, né? Ele vos ensinará tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então é ensinar as verdades de Deus ao coração daquele que nasceu de novo, para que ele possa crescer e desenvolver em santidade. Por isso que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. É minhas, né? É minhas. Então quando ela estiver ouvindo o evangelho no púlpito, o seu pastor, ou qualquer irmão que componha o presbitério da igreja, ela estiver ouvindo o evangelho, ela vai acolher o evangelho em seu coração. Por mais que venha lhe ofender, por mais que por vezes venha agitar as águas da sua consciência, confrontar o seu coração, mas ela vai entender, Deus está falando comigo, e vai acolher o evangelho em seu coração, porque ela foi habitada pelo Espírito Santo. Então, enquanto a igreja não aprender que precisamos desenvolver na maturidade, crescer nessa vida espiritual, o homem interior precisa crescer e desenvolver a imagem e semelhança de Cristo, nós ainda teremos em nosso meio muitos cristãos imaturos na fé, que ao invés de promover a edificação da igreja, vão estar promovendo divisão no meio do povo de Deus. Infelizmente é assim. Homens arrogando glória para si, homens em busca de status, homens em busca de aplausos, homens abusando da fragilidade humana. Sim.
que eles se aproveitam, né, por da causa fragilidade da noiva e tal. Isso, eles aproveitam o fato deles ter dons e talentos e começam a persuadir as pessoas a fazer aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam, sim. aquilo que eles anseiam. Pedro falou sobre esses homens, né? Sim. Que operariam na ganância do seu coração, falando em nome de Deus. Em nome de Deus. E Deus está longe do negócio. E Deus está longe do negócio. Maravilha. Mas é isso aí, pastor. Muito bom ter você aqui com a gente. O nosso tempo já se esvairiu. Queria pedir para o senhor fazer uma oração, fazer um apelo aí para quem quer ser tocado pelo Espírito Santo. Deixa Deus te usar aí, aqui no pouco já vamos encerrar, amém? Amém. Então você que está em casa, que nos ouviu aqui essa noite e entendeu, né, o quanto a nossa vida só faz sentido no Senhor, né? Você que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou você que está no Senhor e você percebe que vai ano e vem ano, você continua estagnado na tua vida espiritual, você percebe que não se há um crescimento, não se há um desejo, um amor, um zelo pela causa de Deus, pela presença de Deus, por conhecer a Cristo, é porque talvez você tenha enfatizado a mão de Deus e não o coração de Deus, enfatizado os dons espirituais poderosos para a manifestação do reino, mas não tem enfatizado em querer conhecer a Cristo por intermédio do Espírito Santo. Então acredito que esse é o momento de você curvar sua cabeça, orar ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me em minhas fraquezas e traga em meu coração uma fome e uma sede de te conhecê-lo, de te amá-lo, de te desejá-lo, para que eu possa crescer à imagem e semelhança do teu Filho, para que eu possa sair de todo o embaraço desse mundo, todo o embaraço do meu coração, do meu ego, e certamente Deus ouvirá o teu clamor e a sua súplica. Amém? Então oremos ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que nós tivemos aqui de mesa, Senhor, onde falamos um pouco no que diz respeito à Tua palavra, à Tua obra, Senhor. Falamos um pouco sobre o mistério da Trindade, Senhor. Falamos um pouco sobre a pessoa do Teu Santo Espírito, Senhor. Um pouco sobre o Teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso remidor e o nosso Salvador. E nós oramos, Senhor, aqui nesse momento, para que em nome de Jesus Cristo, Senhor, alcance, Senhor, cada vida, Senhor, que nos assiste, Senhor, aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor alcance os seus corações, que o Senhor leve fome, sede, Senhor, para que eles possam lhe conhecê-lo e torná-lo conhecido, Senhor. Para que a Tua igreja possa crescer, Senhor, em maturidade, em santidade, em piedade. Então nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito, Senhor, venha queimar, Senhor, no coração da Tua igreja, Senhor. Nós oramos, Senhor, por uma igreja madura nesses dias, Senhor. Nós oramos por uma igreja que sim, Senhor, vai fluir nos dons, vai fluir no poder do Espírito Santo, mas uma igreja, Senhor, comprometida e responsável com o Teu caráter, Senhor. Responsável com a Tua verdade, com o Teu Evangelho. Então alcança, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo aqui essa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos também por aqueles, Senhor, que porventura estão distante, afastados dos Teus caminhos, Senhor, que entregaram a sua vida ao Senhor e hoje estão no emaranhado do mundo, cegado pelo mundo e pelo inimigo da nossa alma. Eu oro que o Senhor os fortaleça, Senhor, que o Senhor os revigore, que o Senhor arranque dos seus olhos toda a escama espiritual, Senhor, para que eles possam estar voltando, Senhor, para os Teus caminhos, para que eles possam estar mais uma vez se curvando diante do Senhor. Então alcança, Senhor, esses corações essa noite, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. A Ti a honra, a glória para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pastorzão, muito bom ter você aqui conosco. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, teu ministério e se cumpra as palavras que Ele tem sobre a tua vida, sobre a vida de vocês. Amém? Meus queridos, obrigado por estar aqui conosco nesse tempo. Foi um tempo maravilhoso na presença de Deus. Tenho certeza que edificou a tua vida, transformou a tua vida. Então, você que nos assiste pelo YouTube, compartilhe, envie esse vídeo para alguém. Tenho certeza que vai ser um tempo de edificação para a vida dessa pessoa que você vai compartilhar a palavra de Deus, amém? Que o Eterno te guie, te guarde, te abençoe. Até o próximo programa. Shalom.